É isso aí, galera, estamos aqui no BYD Yuan Plus, que é o SUV 100% elétrico da BYD, que foi um dos carros elétricos que eu mais gostei de andar. Já adianto que eu nem quero muito citar esse lance de carro chinês, porque eu acho que isso é uma grande bobagem. Eu vou falar dele simplesmente como um carro, porque eu recebi comentários, né, em fotos, coisas que eu postei sobre o carro. Ah, mas carro chinês não presta. Ah, mas esse carro não presta porque é chinês. Eu vou dar atenção pra essa galera, tá? Então, se você é desses que continuam pensando que o carro chinês é uma porcaria só porque ele é chinês, principalmente esses novos e esses elétricos, eu aconselho você a nem terminar de assistir o vídeo. Enfim, esse BYD aqui, eu já tinha expectativas relativamente altas, né, antes de pegar o carro. Assisti alguns vídeos na internet e tudo mais. E assim que eu peguei o carro, né, primeira impressão mesmo assim que eu saí, né, da garagem onde eles ficam lá, eu já tive uma boa experiência, assim, já gostei. E acho que esse primeiro contato, esse start, assim, se não é o mais importante, é um dos. Lógico que o principal são as experiências ao longo da semana, tudo, né? Passei quase uma semana no carro. Mas assim que de cara que eu vi que eu saí do carro, com o carro lá de lá, eu gostei bastante. O que eu gostei muito, que eu acho que são duas coisas que diferem bem ele de alguns outros carros chineses, ou quando a gente fala de Jaque, por exemplo, que é a questão da suspensão e da direção, né? Então eu acho que a suspensão desse carro, ela não é uma suspensão propriamente dita de um SUV mesmo. SUV é como aquele carro que passa em qualquer lugar, a qualquer velocidade, e tanto faz, entendeu? Se você acha que vai estragar ou não vai, porque não vai estragar. Não é um carro bruto como um SUV. Então assim, ele tem a suspensão mais calibrada de uma forma como um sedã, um hatch, enfim, um carro mais baixo, mesmo ele não sendo baixo. Só que isso no fundo faz parte da proposta do carro, porque ele é um SUV urbano, né? Você não compra esse carro para fazer um off-road, até porque ele não é tração integral, ele é tração apenas na dianteira. Então eu gosto disso porque é uma suspensão bem confortável. Eu achei que ela tá ajustada de uma forma legal, não é uma suspensão dura, mas também não é aquela coisa molenga. Lógico que como um SUV, ele tem aquela rolagem um pouco para os lados, né, quando você faz algumas curvas mais fechadas. Só que assim, contando com que a bateria ela fica no assoalho, ainda assim para um SUV o centro de gravidade ele é baixo, então ele faz curva razoavelmente bem. Mas o que eu mais gostei desse carro, além da posição de dirigir, foi a questão da direção ser bem direta. A direção dele é bem direta, então assim, ele aponta realmente onde você vai. É uma direção muito boa. Ela não tem aquele joguinho, sabe, aquele molejo em um ponto morto, normalmente, igual alguns outros carros têm, principalmente os carros da Jaque, em que é uma direção muito molenga por um pedaço e depois ela vai ficando, não sei, é muito esquisito, não é agradável assim. Quanto essa, né? Não é que lá também, assim, nossa, não dá pra dirigir, dá, mas aqui você vê que tá muito bem ajustado. Então, eu acho que tá tão ou mais bem ajustado que boa parte dos carros que são feitos realmente aqui no Brasil para o público brasileiro. O banco também é bem confortável. O que eu não gostei do banco é que, como esse encosto ele é fixo, eu não tenho ajuste de altura aqui do encosto. Eu acho que ele é um pouco para frente demais. E aí eu sinto que minha cabeça fica muito assim, ó. Eu sinto que eu fico muito para frente. Isso eu não gostei muito, não. Mas isso também, lembrando, foi uma das coisas que eu senti mais assim que eu peguei o carro. Foi passando 1, 2, 3 dias e aí pra mim já virou normal, assim, não me incomoda nem um pouco. Então é mais talvez uma questão minha por estar sempre com carros diferentes. Outra coisa que nesse carro aqui é surpreendente é a questão do alcance. E realmente ele né, se faz de uma forma bem sincera, né, que diz que dá para rodar 203 km ainda. Eu tô com 42% de bateria e eu já rodei para lá de 250 km.
Ou seja, teoricamente, se somar o que eu já rodei com o que dá pra rodar, a gente chega em 453, mais ou menos 450. Isso, lógico, eu teria que zerar essa bateria pra ver quanto a gente realmente conseguiria rodar, né? Eu não rodei tanto assim com o carro ao ponto de conseguir zerar uma bateria e carregar de novo. Isso também é um pouco complicado, porque você tem que saber muito bem qual é que é do carro, se ele vai chegar mesmo. E assim, é um pouco mais difícil. Eu teria que ter um teste de mais longa duração, assim, passar talvez umas 2 semanas com o carro para eu conseguir ter essa noção. Mas mesmo eu não tendo carregado outras vezes a bateria do carro, eu vi que a recarga, né, também não é uma recarga tão lenta assim. Isso por conta das baterias Blade, como eu expliquei para vocês, que é essa tecnologia nova de baterias em que você consegue em menor quantidade de quilowatt entregar um alcance maior ainda, ou pelo menos igual a outros carros que tem muito mais capacidade em quilowatt. E eu acho que ele tá bem econômico, assim. Daria para rodar mais ainda se eu tivesse talvez ficado com o ar desligado 100% do tempo, né? Agora tá ligado, e em alguns outros momentos eu deixei ligado também. E lógico que para testar também, em alguns vídeos, parte de vídeos que eu fiz, eu dei pé fundo, né? Eu dei umas aceleradas, tudo, para poder mostrar. E isso consome bastante bateria, bastante mesmo, como em qualquer carro elétrico, né? Não tem segredo. Mas eu achei que ainda assim foi muito bom, assim, a questão do alcance, autonomia, tudo. Eu acho que o modo de regeneração da bateria, que é o modo que você escolhe aqui entre Standard e High, né? Então tradicional e alto, ele não tem muita diferença. Esse modo de regeneração seria aquele modo que por obrigação aqui você já tem, né? Mesmo, não sei se você consegue deixar no Standard ou High, você não consegue desligar. Que é quando você solta do acelerador, o carro vai dando aquela freadinha pra você e já vai recarregando um pouquinho, né? Que ele mostra em quilowatts quanto está gastando ou quanto está regenerando. Que nem pra agora eu tô acelerando, tá 9, 5, 4, se eu soltar do acelerador, menos 2, menos 3, enfim, ele já vai dando aquela carregada de novo. Normalmente os carros que tem essa função, né, eles chamam de B, né? Você coloca no B aqui, embaixo do D. Não, o cara fazendo porcaria ali. Enfim, você coloca no B e aí o carro vai parando. No caso dos Volvos, por exemplo, que tem realmente lá na multimídia, você escolhe lá o One Pedal Drive, ele realmente freia mesmo o carro, você dirige com um pé só. Aqui a gente não tem essa função, então mesmo que a gente deixe no High, o carro não vai frear ao ponto de parar e você não vai conseguir dirigir só com um pé. Não acredito que seja um problema. Nossa, tá trânsito aqui, olha. Não acredito que seja um problema, até porque eu não gosto do One Pedal Drive, pra ser sincero. Mas você que gosta, ou que já teve um carro elétrico, talvez pense em trocar por um desse, ou também comprar um além do que você já tem. Aí acho um pouco difícil, né, essa possibilidade. Mas enfim, talvez você sinta um pouco de falta, mas assim, nada que realmente faça diferença. Tem algumas coisinhas interessantes nesse carro relacionadas à segurança. Por exemplo, eu descobri de uma maneira um pouco não é vergonhosa a palavra, mas assim, enfim, vocês vão entender. Eu tava parado no farol e eu tava com calor, né? Queria tirar minha blusa. Eu tinha que tirar o cinto pra isso. Então tirei o cinto, o carro tava no auto hold, né? Aí eu tirei o cinto e fui tirar a blusa. Quando eu tava terminando de tirar a blusa, assim, e eu tava com a mão pra trás, assim, ó, colocando a blusa aqui no banco de trás, o farol abriu. Aí eu falei, então não tem muito erro, assim, você sair do farol, você tá devagar, mesmo que com a mão pra trás aqui, sim, eu já ia pôr o cinto logo em seguida, rapidinho. Aí eu pisei no acelerador, o carro não vai. Falei, ué, o auto hold não tá soltando e nada. Eu falei, será que sem o cinto ele não vai? Aí eu pus o cinto, ele de novo não foi. Aí que eu vi que ele tava no P
e com freio de mão acionado. Aí eu pus no D e segui viagem. Só que esse tempo, isso tudo, acabou acontecendo aquela sacanagem que é todo mundo ir, só eu fiquei. Ninguém buzinou, ainda bem, mas só eu fiquei para trás. Então assim, foi uma situação um pouquinho constrangedora, talvez essa é a palavra. E aí eu descobri que quando você tira o cinto do carro, ele aciona o freio de estacionamento e ele bota no P. Eu acho isso legal, você sabendo disso, eu não teria trocado a blusa naquela hora exatamente. Tirado, quer dizer, não trocado. Então eu não acho que é um problema. Eu acho que isso é legal, eu acho interessante. É um item de segurança a mais. Depois eu, sabendo disso, eu realmente liguei o carro, fiquei parado e tirei o cinto só para ver o que ia acontecer. E realmente ele, outras 2 vezes, fez a mesma coisa. Ou seja, realmente do padrão do carro fazer isso. Ou seja, é um carro que se preocupa com a sua segurança. Outra coisa que ajuda também na questão da segurança é que, bom, vocês viram, né, que tem uns LEDs aqui na porta, no painel, tudo bem bonito, né? Você escolhe a cor que você quiser no LED e ele vai ficar na cor que você escolher todo o tempo, né? Só que, se por exemplo, você for abrir a porta e tiver um carro vindo e o carro que entender que está no ponto cego e pode acabar você abrindo a porta no outro carro, e outro carro vai bater na sua porta, enfim, pode te machucar, ele fica piscando vermelho aqui onde é o LED, independente da cor que tiver no carro, pode estar azul, amarelo, verde, ele vai piscar vermelho, vai ficar piscando aqui. Ou seja, ele te alerta se você, por acaso, acabar correndo risco de ou ser atropelado, ou de perder sua porta, ou enfim. Eu achei outra solução de segurança bem inteligente. Ele também pisca ali o sensor de ponto cego, então ele pisca o sensor de ponto cego mais a porta. Eu gosto disso. Lá no Tigo 7 Pro a gente tem mais ou menos esse esquema, né? Só que na porta de trás tem um carrinho pequenininho ali que ele acende, ele fica piscando quando tem. Mas eu nunca vi em um carro uma forma tão clara de ver isso, igual foi nesse aqui, que ele realmente pisca e você vê bem a porta vermelha. De noite você percebe bastante isso, né? Eu achei bem legal. Então são detalhes que eu acho que faz esse carro você perceber que ele realmente tem tecnologia, né? Esse sistema de voz aqui também eu achei interessante. É bem ruim o fato de você só poder falar inglês, né? Não é todo mundo que sabe falar inglês. Mas eu acredito que acontecerão futuras atualizações para melhorar isso. A parte de direção semi-autônoma do carro também é bem boa, eu gostei. Ele faz as curvas certinho, né? Ele mantém a distância do carro da frente certinho. Às vezes, quando o carro da frente freia um pouquinho mais brusco, ele também se antecipa e freia, talvez um pouquinho mais brusco também. Mas assim, é difícil a máquina fazer igual a gente, né? Igual o ser humano. É bem difícil ajustar a máquina ao ponto de ela fazer exatamente como você faria. Então, natural. Isso lógico que às vezes vai parecer um pouco diferente. Você fala, não, mas ele freou demais, precisava ter freado isso tudo. Mas vamos lembrar que é um computador, é uma inteligência artificial que está rodando aquilo. Ela não tem o mesmo pensamento que você. Pra ela, tipo, tem que frear, entendeu? O que importa é frear e depende da distância que você colocou aqui. Se quer mais perto, mais longe, enfim. Computadores, no fundo, ainda não sabem dirigir carro 100% igual a gente. Tem as coisinhas que não são tão úteis como isso aqui, mas que são bem legais, como a cordinha aqui, essas coisinhas que vão diferenciar do carro, né? Essa tela de dia, quando não tá batendo o sol, ela é suficiente, mas quando tá batendo o sol, nem agora, ela começa a ficar um pouco escura. Tudo bem, eu deixei ela no modo escuro porque eu acho mais bonita, para deixar ela no modo mais claro. Mas ainda assim, talvez o brilho deveria ser um pouco mais intenso. Mas assim, 90% das vezes que andei com o carro, eu não senti diferença nisso. Poucas vezes, como agora, por exemplo, tá dando uma refletida, tá não tão bom de enxergar, mas ainda assim dá pra enxergar mais ou menos. O que eu achei também, não é um problema do carro, né, mas é uma questão, quando tá com a tela branca e eu uso, meu óculos é polarizado, né, e eu uso meu óculos polarizado, eu não enxergo absolutamente nada aqui, né, não sei se vocês sabem, mas alguns tipos de frequência de imagem, o óculos polarizado ele apaga. Eu
não sei muito bem explicar para vocês isso, mas enfim, talvez vocês tenham já visto isso. Quem tem óculos polarizado, quem não tem também pesquisa um videozinho, dá uma olhadinha, vale a pena. Então a multimídia fica preta. Então se você tem óculos polarizado e tem um carro desse aqui, você não vai poder dirigir ele com óculos polarizado. Mas quando eu coloquei no preto, aí eu consegui enxergar. Então matou meu problema aí. Enfim, outra coisa que eu também achei um pouco estranha nesse carro é porque o ajuste de farol dele, se você mantém ele no padrão, ele fica muito alto, então parece estar com o farol alto ligado. Eu deixei por uns instantes no zero, vamos dizer assim, sem ajuste algum. Só que aí eu fui recebido com faróis do lado contrário, né, mostrando que meu farol estava muito forte. E aí eu fui lá nos ajustes e abaixei um pouquinho. Mas não entendo por que o ajuste de farol é tão alto assim, né? Se pode acabar ofuscando a visão de um motorista. Mas também, mesma coisa, não faz muita diferença. Basta você vir aqui e abaixar. Tem um ajuste bem amplo assim, tanto para cima quanto para baixo. Nossa, esse caminhão deu uma freada bem braba. E olha só a lona de freio quente, tá sendo fumaça da roda do caminhão. É porque aqui também tava todo mundo na velocidade constante de 100 por hora e aí parou do nada aqui. Espero que esse cheiro não comece a vir aqui pra dentro, porque cheiro de lona de caminhão não é uma coisa tão agradável assim. Um pouquinho não faz mal, né? Mas fumaçona assim não é legal não. O ar-condicionado, falando disso também, né? Ele tem modo eco, ajuda você a economizar bateria quando você quiser deixar ele ligado, que nem tá agora, tá gelando bonitinho. E ainda assim ele tá gastando menos bateria do que gastaria se fosse da forma mais tradicional. No geral, o acabamento do carro também eu gostei muito, eu acho muito legal essa diferença de design assim, comparado aos carros mais tradicionais. Pode ser que daqui 20 anos a gente olhe para isso e fale, caramba, que negócio mais brega, que horrível, mas isso aí só o futuro vai dizer. E eu acho bem bonito, acho que vai demorar para envelhecer, porque é um design futurista, né? Então se é um design lá do futuro, até a gente chegar no futuro, e esse futuro ser normal, ainda vai sobrar um tempo ali para ele ficar obsoleto. Então eu acho bem bonito. Os materiais escolhidos, os arremates são muito bons. Tem gente que pode não gostar desse azul, desses tons, mas assim, você quase não percebe o azul, tá? Mas quando bate realmente um sol forte assim, você vê que os detalhes aqui de plástico também são azuis, mas você quase não percebe. Então se você não é uma pessoa muito fã de azul, também não vai te incomodar. Uma limpada aqui no vidro que tem um pedaço ali sujo. Mas enfim, é isso, gente. Eu gostei bastante do carro, acho que ele é bem tecnológico. Ele tem bastante itens interessantes. O desempenho também dele é muito bom, né? São 204 cavalos, 0 assim, 7.3 segundos. Então você consegue, né, se adequar ali bem ao desempenho de outros carros. Consegue também para entrar em rodovia, manter velocidade, tudo muito tranquilo. Então quanto a isso, é um carro sem problema algum. De verdade, você tem alguns pontos que eu acho que eu não diria que são falhas, diria que são pontos a melhorar, mas de verdade foi bem difícil de encontrar falha nesse carro. Eu não tô querendo puxar saco pra ninguém, porque realmente fazia tempo que eu não andava num carro que eu olhava e falava, caramba, esse carro aqui é legal, meu, diferente, tem isso, tem aquilo. Então assim, eu acho que hoje esse carro é um dos poucos carros que não tem preço de premium. Preço de premium que eu tô falando assim, 400 mil, por aí, mas que te dá a sensação, te dá a impressão de que você está entrando num carro do mundo realmente premium, como um Volvo XC40. Esse carro, ele tem um acabamento digno de um Volvo, eu falo isso com tranquilidade. Eu acho que ele te dá a impressão de ser um carro mais caro do que 269 mil reais. E isso é legal. De novo, não estou falando que 260 mil reais é barato, mas ele te dá essa sensação de estar num carro caro, estar num carro bacana.
não sei explicar, entendeu? Você vai sentir o que eu tô sentindo. Uma forma de explicar isso, por exemplo, eu tava numa padaria, né? Acho que eu até contei, talvez que eu tenho na padaria com esse carro. Falei, né? Da multimídia, o cara se impressionou. Todo mundo foi olhar o carro na hora de ir embora, que entregaram um carro pra mim de volta. A manobrista entregou o carro lá. Uns 3 caras assim, aí um falou mais baixinho assim, que carro que é esse? O cara, não sei, mas é caro. Então você vê, né, assim, a pessoa olha o carro e não imagina que ele é um pouco mais caro que um Compass, ou ele tem o preço de um Bronco. Talvez a pessoa não falaria isso de um Bronco, muito menos de um Compass. E de outros carros que, enfim, custam o mesmo preço praticamente. A pessoa não vai achar que tem esse valor em preço, né? Enfim, acho que deu pra entender mais ou menos aí o que eu quis dizer. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa ainda sobre o carro, comenta aí embaixo que eu vou responder todos vocês, como sempre, né? Acho que eu falei demais, nossa, já deu 21 minutos só de falança aqui, falando. E ainda eu acho que talvez se a gente for falar mais sobre o carro, a gente conseguiria ficar mais 20 minutos aqui, porque esse carro realmente tem bastante detalhe, tem bastante coisa pra falar, pra mostrar, né? Talvez esse seja o vídeo mais longo aqui do canal. Eu vou tentar separar por tópicos, né, pra vocês não terem que necessariamente assistir tudo. Porque às vezes não é o vídeo inteiro do seu interesse, né? Às vezes você quer saber mais sobre o interior, ou mais sobre a parte externa, ou mais sobre a direção. Enfim, aí dá pra separar um pouquinho melhor. É isso aí, galera. Vou deixando vocês por aqui. Um grande abraço. Não deixa de dar aquele like, ajuda pra caramba a gente, vocês não tem ideia. E também de se inscrever, né? Ativar o sininho de notificações, pra toda vez que chegar um vídeo novo, você vai ser notificado, vai fazer lá o plim no seu celular. Aí você clica, assiste, dá um like, enfim, já sabe, né? Dá aquela forcinha lá pra gente. Fechou, galera? Até a próxima. Falou!